Olá, muito boa noite, sextou e está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Tá chegando a hora. Bolsonaro tem 10 dias para depor na Polícia Federal, desta vez sobre os atos golpistas. Veja na análise de Ricardo Noblat. O presidente Lula encontra o presidente chinês Xi Jinping ao som de Van Lins. Heloísa Vilela conta como foi. Tacla Duran, que denunciou a Lava Jato por corrupção, pode ser preso a mando de juiz amigo de Moro. Fake news na grande mídia? Quem conta é o jornalista Leandro Demori. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha. E tem ainda a opinião de César Calejon, Chico Sá e Guga Noblat sobre os principais temas do dia. Muito boa noite. Alagoa Santa, em Minas Gerais, Recife, Salvador, União da Vitória e Campo Mourão, no Paraná, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, Carazinho, no Rio Grande do Sul, e Nikit City, famosa Niterói, no Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Boa noite, César Calejon. Cabelinho novo. Você viu? Olá. Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade CL. Boa noite, Chico Sá, meu camarada. Um prazer estar com vocês. Gostei, Chico. Essa camisa é para alegrar nossa sexta-feira, né? Hoje é o dia, né? Hoje é o dia de mostrar para quem está em casa que hoje tem festa, que tem aquele alívio para o trabalhador brasileiro. Boa noite, Rô. Vamos que vamos. Vamos fazer uma conexão direta com o sul do Brasil, que não é desperta, mas tem a cara dele. Boa noite, Leandro Demori. Seja bem-vindo ao ICL Segunda. Pô, acordado ainda, rapaz? Tá lá de madrugada até agora, rapaz. Boa noite, gente. Gostaria muito de não estar mais trabalhando, sextou, né? Mas a gente tá aí, estamos firmes. É isso aí, querido. Trabalhador brasileiro. Boa noite, Guga Noblat. Boa noite. Eu não tô com cabelinho na régua e nem com roupa pra balada, mas eu também vou sextar hoje, viu, galera? Tamo junto, Demori, Calejon, Chico. Porque hoje nós temos muitas notícias. O presidente Lula na China, ao som de Ivan Lins, maravilhoso. E o ex-presidente Bolsonaro tem 10 dias para depor na Polícia Federal sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Mas vamos começar com um erro do G1. Na reunião na Arábia Saudita, onde foram dados presentes para o então presidente Jair Bolsonaro, incluindo as joias no valor de 16 milhões, foi discutida a venda de ativos da Petrobras e um possível convite para o Brasil integrar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Leandro Demori, começo contigo, meu caro. Jogo dos 7 erros, não, dos 2 erros. É verdadeiro ou falso? Conta pra gente. É falsa essa notícia, é falsa. E por que a gente está fazendo isso aqui hoje? Eu acho importante a gente fazer. Porque eu, de manhã, no Desperta ICL, que é o programa que a gente estreou essa semana, às 7 horas da manhã, eu repercuti essa notícia, né? E depois no N1 também o pessoal repercutiu essa notícia. Essa notícia foi publicada às 4 horas da manhã. Então, para as pessoas entenderem, a gente faz aquela ronda de notícias e isso está publicado numa fonte confiável, né? O G1, né? Das organizações Globo, com todo o seu viés, né? Não é um site que publica notícia falsa de propósito, né? E aí repercutimos isso. E o que aconteceu, Roberta? Depois do programa, eu fui atrás, né? Em vez de parar de trabalhar, eu fui trabalhar mais. Eu fui atrás para saber o que tinha por trás e tal. E consegui, eu não posso mostrar aqui, porque as fontes que me confirmaram esse documento pediram anonimato, então não posso colocá-las em risco. Mas eu consegui documentos importantes, principalmente a íntegra da ata dessa reunião. O G1 hoje publicou só um trecho, tá? E na íntegra da ata dessa reunião não está colocado em lugar nenhum que se discutiu ativos ou refinarias da Petrobras no sentido que essa notícia passa, porque ela passa no sentido que foi discutido venda de ativos, venda de refinarias, e isso é colocado num contexto como se fosse nessa reunião que se debateu
um possível, né, motivo para o Bolsonaro pegar nas joias. Isso é falso, essa notícia está errada. E posso, claro, Roberta, dar o contexto para as pessoas entenderem. Por favor. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa, a linha fina dessa matéria, que é, depois do título da matéria, tem uma linha fina, né? A linha fina é o subtítulo, digamos assim. A linha fina diz o seguinte: documentos do próprio Ministério confirmam que joias apreendidas foram entregues na reunião. Não confirmam, esses documentos não estão na matéria do G1 e não está na ata, na íntegra, uma ata de 4 páginas que eu li de cabo a rabo, não se confirma nada disso. As joias, por enquanto, vamos ficar com a versão que a gente tem, foram entregues, e isso declarou o Bento Albuquerque e o subordinado dele também, foram entregues no hotel, no quarto de hotel, para o subordinado e para o Bento. Elas não foram entregues na reunião. Isso é a primeira coisa. Mas o importante é o seguinte: essa reunião, ela tem um antecedente. Bolsonaro, 2019, se reúne com o príncipe lá da Arábia Saudita. O que é que conversam nessa reunião? Isso não tinha vindo a público até agora, então vou falar pela primeira vez aqui, tá? Eles conversam sobre uma possibilidade do Brasil integrar a OPEP. Quem é que faz esse convite? O príncipe da Arábia Saudita convida o Brasil para integrar a OPEP. A OPEP é o grande cartel dos maiores produtores de petróleo do mundo, que define o preço do petróleo no mundo todo. O Brasil não faz parte desse grupo. O príncipe da Arábia Saudita convida o Brasil. Para quê? Claro que tem interesse óbvio da Arábia Saudita nisso. Se dentro da OPEP tem Arábia Saudita, tem Emirados Árabes, tem Kuwait, tem Rússia, tem Brasil, ora, tem muito mais força para ditar o preço do petróleo no mundo todo. Vira um mega de um cartel, né? O Brasil não faz parte disso. Aí o que acontece? Eu tive também acesso à ata dessa reunião do Bolsonaro de 2019, tá, gente? Não vamos publicar aqui por proteção de fonte. Estou dizendo para vocês. Eu vi esse documento, tá bom? Então, isso é a primeira coisa. O que faz o Bolsonaro quando volta ao Brasil? Primeiro, o Bolsonaro não se compromete com o príncipe em que o Brasil ia entrar na OPEP. O Bolsonaro é meio reticente, não fala nada, não diz nem que sim, nem que não, tá? Então, não tem nem na reunião do Bolsonaro de 2019, que não é essa da matéria, nenhum compromisso com isso. O que é que faz o Bolsonaro? Volta para o Brasil, pede para a Casa Civil montar um grupo de trabalho. Esse grupo é montado, um grupo de trabalho com Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia e Secretaria Especial para Assuntos Internacionais da Presidência. Esse grupo se reúne em dezembro de 2021, discute a entrada do Brasil na OPEP e em janeiro de 22 manda um telegrama também secreto, que eu também vi e que também não posso mostrar, mas estou garantindo para vocês, eu li o telegrama, vi o telegrama. O Brasil manda um telegrama para a Arábia Saudita e fala: o Brasil não tem interesse, ao menos por hora, em entrar na OPEP, tá bom? Então, essa é a precedência dessa notícia toda. Por que que o Brasil não entrou na OPEP? O Brasil tem uma série de questões, né? Tá tentando criar uma imagem no mundo de transição para a economia verde, etc. e tal, e o Brasil alegou, nesse telegrama para os árabes, em janeiro de 2022, que o Brasil, diferentemente da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, etc. e tal, não tem poder de fechar a torneira ou abrir a torneira do petróleo aqui no Brasil. Por quê? Porque nós estamos numa economia de mercado. A Petrobras é uma empresa mista. O Lula não pode ligar para o príncipe da Arábia Saudita e combinar de reduzir os estoques de petróleo e fazer com que o preço aumente. O governo brasileiro não tem esse poder no Brasil. Nós vimos isso, a gasolina sobe, o Bolsonaro cortou o ICMS, né? Tem que fazer uma imensa de uma manobra para mexer nos preços de petróleo. A gente não tem essa autonomia como o Mohammed bin Salman tem, porque ele é dono de um país. Ele escolhe quanto petróleo ele coloca no mercado. Aí vamos para a notícia do G1. O G1 coloca o seguinte: reunião que teve joias para Bolsonaro. Primeiro, não foi nessa reunião que as joias foram entregues. Foi no hotel, à noite, perto da meia-noite, no quarto do Bento Albuquerque e do seu subordinado militar. Então, isso já está errado. E aí diz que nessa reunião se abordou ativos da Petrobras. Não se abordou ativos da Petrobras nessa maneira, como se a gente fosse fazer um negócio nessa reunião, querer vender, querer dar para eles ativos. Nessa reunião isso não aconteceu. O que aconteceu? O diplomata Christian Vargas
que é o diplomata que fala nessa reunião sobre a questão da OPEP. Esse trecho da reunião, e apenas esse trecho foi publicado pelo G1, o G1 não publicou o documento na íntegra, nós mostramos aí antes, apareceu o trecho, se o pessoal quiser colocar aí, o que é que o Christian Vargas faz? Ele está reforçando com a Arábia Saudita por que o Brasil não vai entrar na OPEP. Então, diz o Christian Vargas, chefe da Assessoria Especial de Relações Internacionais, na reunião. O que vocês estão vendo aí é um trecho da reunião publicado pelo G1. Ele recordou que a Petrobras passa por um momento um processo de desverticalização e de alienação dos seus ativos. Então, é essa parte que o G1 interpretou como se falou em venda de ativos. Ele está só explicando que o Brasil não entra na OPEP porque, para além de tudo, o governo Bolsonaro está pretendendo vender ainda mais ativos, refinarias, gasodutos, portos de embarcação de petróleo, etc. e tal. Ou seja, o Brasil do futuro teria ainda menos controle sobre os preços do petróleo domesticamente. Esse é o contexto dessa reunião. Então, é falso que as joias, que esses documentos do G1, atenção, porque nós estamos ficando com a palavra, por enquanto, do Bento Albuquerque e do seu subordinado. Então, é falso que nessa reunião, esses documentos que foram publicados pelo G1, talvez eles tenham outros, mas esses documentos não estão na matéria. Então, foram entregues na reunião. Isso, por enquanto, não é a versão oficial. E aí podemos afirmar com certeza, porque eu vi a íntegra da reunião, transcrita em 4 páginas, não foi o que aconteceu, não se discutiu venda de ativos. Então, gente, a gente tem que ter responsabilidade e aqui, ó, só o ICL faz isso, porque a gente viu todo mundo espalhar esse negócio hoje, a Globo News bateu nisso o dia todo, e não é porque bate no Bolsonaro que a gente vai embarcar nessa, né? O Chico tem tanta coisa para falar do Bolsonaro, a gente não precisa usar um subterfúgio que não é verdadeiro, porque isso aí vai estourar lá na frente. Então, assim, por compromisso, com a informação, com a correção, eu repercuti essa matéria de manhã, então, errei, estou errado, não é o que aconteceu, eu vou falar sobre isso no Desperta na segunda-feira, às 7 horas da manhã, mas também fiz questão de vir no N2 hoje, para a gente não deixar esse negócio correr até segunda. Então, de novo, não houve discussão de ativos nesta reunião especificamente, que pode ligar ao Bolsonaro tentando dar refinarias para pegar as joias. Então, portanto, esta notícia, essa intenção da notícia, não estou dizendo que o colega jornalista, que nem conheço, fez isso de propósito, mas essa interpretação dessa reunião, ela passa uma informação falsa. Vários parlamentares publicaram isso, o Globo News deu destaque para isso, vários sites publicaram isso, então eu espero que com esse nosso esclarecimento, e quero crer que o jornalista que publicou isso no G1 não fez por má intenção, mas imagino que ele tenha a íntegra da reunião, assim como eu tenho. Interessante seria se ele relesse essa íntegra, né? Essa matéria está errada, é preciso corrigir isso, é preciso retificar isso nas redes sociais. Então, explicando basicamente a história, Roberta, é essa. Tá certo, Demori. Maravilha. Super explicado, super claro. E se o coleguinha jornalista quiser ligar para o Demori, ele é um cara muito gente boa, por favor, eu já tomei a sua vez aqui, ó. Fica à vontade e dá uma apurada com o Leandro Demori. Um ótimo final de semana para você, parabéns pela semana de estreia e vou recomendar 2 saltos de paraquedas esse fim de semana só para dar uma relaxada. O Demori é paraquedista, para quem não sabe. Eu ia saltar de paraquedas, mas eu vou dar um spoiler antes de sair correndo aqui. Nesse final de semana e na semana que vem, inclusive faremos o Desperta alguns dias remotamente, porque estou apurando mais coisas da Petrobras. Segurem-se, apertem os cintos, porque o negócio é maior do que o escândalo da PetroSix, tá bom? Então, vai chegar. Vai vir. Vou recomendar, então, 3 saltos de paraquedas para você, tá bom? Um beijo, Leandro. Bom final de semana. Tchau, gente. Até mais. Tchau, valeu, querido. É muita adrenalina, gente. Vem coisa boa por aí, hein? Porque o PetroSix já foi uma pancada. Paulada, né? Uma pancada. Se vem coisa melhor, meu Deus. Pois acorda e desperta. Acorda e desperta. Deixa eu chamar a Elô Vilela, que também está em Brasília, assim como o Guga Noblar. Oi, Elô, que visual bonito. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Boa noite, comunidade do ICL. Vamos lá sextar em grande estilo hoje. Vamos lá, porque saiu no blog do Fausto Macedo, do Estadão. O juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, pediu ao ministro da Justiça, Flávio Dino, a adoção de todas as medidas cabíveis
para evitar a intimidação do advogado Rodrigo Tacla Duran. Duran acusou o ex-ministro Sérgio Moro e o deputado Deltan Dallagnol por corrupção no caso da Lava Jato. Duran, que mora na Espanha, iria depor hoje para o juiz Zápio, mas não pôde comparecer porque pouco antes dele embarcar, o desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Federal da 4ª Região, determinou a prisão dele, que estava suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Detalhe, o filho do desembargador, olha só, é sócio do escritório de advocacia do Moro e mais, é namorado da filha do casal, Moro. Elô, vai puxando esse fio e ele não tem fim, né? Exatamente. O senador Renan Calheiros, inclusive, fez uma postagem hoje nas mídias sociais falando João, que amava Moro, que amava Rosângela, que amava etc, e foi embora tirou um tremendo sarro de uma situação que é absolutamente séria e que compromete, né, a moral, a ética do judiciário brasileiro. Agora, Renan também entrou com um pedido junto ao Conselho Nacional de Justiça para que esse desembargador seja afastado do cargo por estar, obviamente, tomando medidas com base em interesses pessoais ou de amigos, né? Então, existe um conflito de interesse óbvio nessa história. Agora, eu falei com uma assessora do ministro Flávio Dino hoje, agora há pouco, no fim da tarde, e ela me disse que o ministro está em Curitiba, ainda nem soube desse pedido, do pedido que foi feito a ele, do juiz Zápio, e que assim que tivesse uma resposta do ministro, que ela me informaria. Mas a gente quer saber se existem medidas cabíveis, o que o ministro da Justiça poderia fazer nesse caso para garantir que Tacla Duran possa vir ao Brasil e possa depor como todo mundo que quer esclarecer esse caso deveria querer. Né? Me parece que só quem tem medo ou quem esconde alguma coisa é que não quer que ele venha depor aqui no Brasil. Pois é, César. Bom, veja, a gente fez essa análise ontem, isso coloca em xeque todo o ordenamento jurídico nacional. A gente precisa entender que esses métodos lavajatistas, eles são absurdamente deletérios para a vida sociopolítica do país. Então, o quanto deletério? O deletério a ponto de ser a esteira sobre a qual ascende o próprio bolsonarismo. Tá? O Jair Bolsonaro ele foi eleito muito em virtude de uma sensação de antissistema, uma descrença na política institucional e que foi catalisada pelos métodos da Operação Lava Jato, que de alguma forma a gente achou que estivesse superados. A gente achou que essa questão da Lava Jato, que envolve um conluio jurídico, midiático, parcelas do legislativo, inclusive, tudo isso era parte de um passado obscuro do Brasil. Está provado que não. Você tem uma figura que está apresentando provas contundentes contra um senador da República. Você não vê a mídia corporativa falar disso com, pelo menos, a devida atenção que um tema de tal ordem requer, e você vê, pasmem, juízes, por exemplo, de segunda instância, um desembargador, nesse caso, que está disposto a passar por cima de todo o ordenamento jurídico nacional. Isso eu passo para você, Guga, mas é muito mais sério do que o caso em si. Isso traz toda uma questão que tem potencial para comprometer a organização da própria República, caso, por exemplo, o ministro da Justiça não seja capaz de impedir que uma pessoa que está apresentando provas contra um senador seja coagida por esse próprio senador utilizando um desembargador de justiça, cara. Isso é um escândalo assim que, olha, é difícil de explicar com palavras. Eu não sei qual escândalo é o pior, porque são dois escândalos. O que o Tacla está contando, que é uma extorsão que ele teria sofrido, que precisa ainda se confirmar, e agora o uso de um juiz que faz quase parte da família
do Sérgio Moro, né? Como lembrou a Elô, o Renan ainda foi irônico hoje em um post no Twitch, onde ele escreve: o juiz Marcelo Malucelli amava o filho João Malucelli, que amava Júlia Moro, que amava os pais, Rosângela e Sérgio Moro, sócios do genro João Malucelli, que amava o pai, Marcelo Malucelli, que pediu a prisão de Tacla Duran, que não amava nenhum deles e só quer contar uma história. Esse foi o deboche do senador, do Renan, que quer, inclusive, pedir o afastamento, né, desse juiz no Conselho Nacional de Justiça. E é claro que são dois escândalos de proporção monumental. A gente tem que ainda, claro, ouvir o Tacla para, enfim, saber qual é a validade do que ele está acusando. A vinda do Taca para o Brasil era exatamente para apresentar o que o Eduardo Apio chama de elementos probatórios, ou seja, provas. Ele estava vindo para trazer as provas do que ele tem dito. Se o Sérgio Moro tem a convicção de que ele é um mentiroso e não tem nada a esconder, o Sérgio Moro deveria querer, inclusive, que houvesse essa sessão onde ele deveria apresentar as provas, já que não haveria nada, né? Perfeito. Agora não. O que a gente está vendo é eles tentando, mais uma vez, calar o Tacla, o que, claro, leva a opinião pública a suspeitar ainda mais de Sérgio Moro. Tá certo. Não, isso é o que o Renan fez, é uma paródia do poema chamado Quadrilha, Quadrilha do Drummond. Que é João, que amava Maria, que amava não sei o quê, e vai nessa mesma toada. Então, nessa paródia, a gente pode colocar ainda o Bolsonaro. Bolsonaro, que amava a Lava Jato, que nomeou o Marcelo Malucelli. Ele que nomeia o Marcelo Malucelli. Chico, eu acho que dá para botar mais gente aí, porque eu acho que muita gente teme é que isso seja, na verdade, um castelo de cartas. Caiam vários juízes e promotores da República de Curitiba que se juntaram a Moro para fazer aquela operação Lava Jato cheia de fraudes, né? Então, ele não agiu sozinho. Pois é. Perfeito. E segundo o jornalista Chico Alves, um novo depoimento do Tacla está marcado para a próxima terça-feira em Curitiba. E a pergunta que fica é: será que ele vem? Pois é. Porque desculpa, Guga, o Supremo havia garantido, via Lewandowski, a vinda, depoimento e a amostragem das provas. Foi isso a decisão do Lewandowski, resumindo. E entra o Tribunal de Porto Alegre, o Tribunal Regional, fazendo tudo, nesse desespero, para evitar isso. Eles querem evitar muito, mas já tem uma coisa que, se a Polícia Federal vai em cima, a Procuradoria da República vai em cima, Ministério Público, o Tacla Duran já falou que teve um primeiro depósito. Digamos que não vai ter jeito para o Tacla vir mesmo para o Brasil, Elô. Não tem jeito. Vamos ver esse depósito se confirma. 613 mil dólares. Sim. Vamos iniciar com a primeira prova. Isso está feito. Isso não está na Espanha, está no sistema bancário brasileiro. Uma vez depositado, não desaparece. A menos que tenha também aí complô com o sistema bancário. Aí também a Lava Jato já teria ido longe demais. Mas já tem isso, a materialidade, para homenagear o meu amigo César Calejão, a materialidade desse cheque, 613 mil dólares. Então, esses caras estão enrascados, não há para onde fugir. E o pequeno parênteses que eu fazia aqui é o seguinte, né, Guga, antes de passar para ti, perdão, é que, veja, se o ministro da Justiça não tem dizer e não tem o que fazer numa ocasião como essa, é difícil entender qual que é o papel efetivo de um ministro da Justiça. Porque o que está em jogo aqui é que todo o funcionamento da Justiça Nacional está sendo cooptado por um grupo que utiliza os desígnios da Justiça para avançar agendas muito particulares e muito próprias. Então, é óbvio, a meu ver, é claro, precisaria escutar o Flávio Dino, ele tem muita propriedade nisso, mas que essa é uma seara na qual o ministro da Justiça
precisa exercer algum nível de ingerência, porque senão, enfim, como é que fica essa história? Essas pessoas vão utilizar esse tipo de coisa ao arrepio da lei para coagir alguém que está apresentando provas contra um senador da República e a coisa fica por isso mesmo, ninguém faz absolutamente nada? Ora, me parece extremamente complicado isso, não? Pois é. E olha só, o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, questionou o deputado Dallagnol no Congresso. Elô, vamos ver. Senhor Boulos, o senhor afirma que existiria um suposto conluio entre juiz e Ministério Público. Me surpreende, inclusive, que o deputado Dallagnol insista no questionamento do conluio que ocorreu entre Ministério Público e Judiciário depois da operação spoofing, deputado Sola. Depois do que a Vaza Jato mostrou, até horário de coletiva de imprensa, eles combinavam juntos. Era tudo. Não é? Momento da sentença, quem ouvir, o promotor dava conselho para o juiz dava conselho para o promotor. Pelo amor de Deus, se isso não é conluio, chamemos os linguistas e vamos redefinir o dicionário brasileiro. Eu fico me perguntando por que tanto medo do Tacla Duran? Qual é o problema de ouvi-lo? Você pode ter as acusações que tiver, outros podem ter, um achar que ele é bandido, outro achar que ele é não sei o quê. Qual é o problema de ouvido? Trazê-lo aqui para que ele pudesse falar. É um medo, é a necessidade de fazer uma blindagem. Essa é a pergunta que vale diamantes. Diamantes. Exatamente, isso aconteceu numa comissão na qual um representante do PT pediu a vinda do Tacla Duran à comissão para esclarecer essa história toda. E Dallagnol coordenou os bolsonaristas para derrubar esse convite e eles conseguiram derrubar. Acho que me parece que foram 11 votos a 8, algo assim. Bom, e nós estamos falando tanto de Moro, dá uma olhadinha no que vazou na internet. Não, isso é fiança, é instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá. Primeiro que voz linda, né, Noblar, que ele tem. Ele tem uma voz assim, tenor, que é uma delícia de escutar hoje. E olha só, essa voz é tão bonita que a gente vai repetir. E aí, Guga, a gente quer te ouvir. Bota aí. Tá bom. Não, isso é fiança, é instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá. Vai lá, Guga. Olha, a Rosângela Moro, agora para tentar livrar a barra, né, do Sérgio Moro, está dizendo que isso foi numa festa junina, que era numa brincadeira de prisão, que tem festa, e aí para manter na prisão ele fez essa brincadeira. Mas comprando um habeas corpus do Gilmar Mendes, mas a gente sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Não foi à toa que ele resolveu citar o Gilmar Mendes numa situação que seria de corrupção, né? Colocando a reputação dele ali em jogo. Foi o que ele fez. Não dá para dizer que é só uma brincadeira. Mas a ironia é que agora ele está dizendo que o material, que essa fala está sendo tirada de contexto, né? E é muito irônico Sérgio Moro reclamar de falas retiradas do contexto. Justo ele que foi craque em retirar falas do contexto, né? É muito irônico ver o Sérgio Moro reclamar de vídeos vazados. Ele que vazou tudo que pôde para poder fazer com que a opinião pública se voltasse contra o Lula, contra a parte da esquerda, né? Então, é muito irônico ver que agora ele está dizendo que tem um complô sendo armado contra ele, justo ele, que armou complô para prender adversário dele, que se tornou adversário político dele. Então, é a ironia da ironia, mas o que a gente está vendo agora é o karma. O karma está batendo na porta de Sérgio Moro. Olha, e só acrescentar algo. Eu, ao longo desses 2 últimos anos, eu interagi, Rô, com todo tipo de influenciador, jornalista, com todos os tipos de bolsonaristas. E isso que o Moro está fazendo é o recurso mais banal e mais utilizado pela extrema-direita, que é, você está retirando... De contexto. Mas assim, é a coisa mais óbvia, sabe, que é feita. Ninguém está retirando nada de contexto, o senhor é um homem público, o senhor disse isso sendo gravado e deve prestar contas, porque você não pode dizer que um membro da Corte Constitucional Brasileira está vendendo
HCs, habeas corpus, que é exatamente o que ele diz nessa ocasião, e ficar por isso mesmo. Veja o nível de gravidade de tudo o que o Sérgio Moro e o Dallagnol representam, Rô. Não, segundo essas pessoas, todo o ordenamento jurídico nacional seria uma anarquia completa. Entende? É isso que está em jogo. Total. E o Gilmar Mendes teve um raro momento de combinação, de dobradinha com o Moro. Lembra quando o Lula vai assumir o ministério da Dilma? É o Gilmar Mendes atendendo ao Moro, que havia gravado de forma ilegal a Dilma e o Lula. É o Gilmar Mendes que atende e o Lula não vira ministro naquela hora, o que poderia, sei lá, ter aliviado a barra da Dilma e livrado do impeachment. Uhum. Depois o Gilmar Mendes vai para porrada em cima do Moro, porque viu o comportamento do rapaz. Que não convide... Que foi usado. Exatamente. Não convide o Gilmar Mendes dizia praticamente que não convide o Moro e qualquer legislação para a mesma mesa que eles não se batem. O Moro é incapaz de obedecer qualquer coisa que esteja na lei. E a Conja tentando salvar o cônjuge também. Meu Deus Enfim, do eles céu. só se enrolam, né? Bom, bora para a China, porque o presidente Lula se encontrou hoje com o presidente Xi Jinping. Esse foi o ponto alto da visita à China. Elô, o que você traz para a gente? O que você destaca desse encontro? Bom, eu vou deixar por fim os simbolismos, né, mais interessantes dessa viagem, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que destacar que o Lula reafirmou a política de uma só China, né, dizendo que, então, Taiwan faz parte da China. Isso é um ponto fundamental para o governo chinês. Agora, o que não saiu dessa visita, como a gente esperava, muita gente esperava, é uma integração mais consistente do Brasil ao projeto de investimentos em infraestrutura que a China já vem fazendo, muita gente apelidou de Nova Rota da Seda, e que na América Latina 21 países já estão dentro desse projeto, fazendo obras de infraestrutura de acordo com investimentos chineses. E então isso não entrou e também não saiu aquela ideia de criar um grupo de paz para resolver o problema da Ucrânia. O comunicado conjunto dos dois países se limita aos dois lados elogiarem a proposta que o outro já fez até agora e pedir a outros países que se juntem a esse esforço de resolver o problema da guerra da Ucrânia de uma forma política e diplomática. Ficou só nisso. Bom, para quem esperava mais, talvez tenha sido um pouco de decepção. Agora, a parte concreta desse encontro são os 20 acordos que foram assinados, tanto por empresas privadas como por governo parte a parte. Um deles que eu achei muito interessante, são vários, viu, gente? Tem aqueles do satélite, que a gente já sabia, que é um satélite que vai poder monitorar a Amazônia, será lançado em 2028, da China, investimento meio a meio dos dois países. Então, muitas coisas a gente já sabia, mas achei muito interessante um projeto que vai colocar um laboratório da Fiocruz dentro do Departamento de Ciência da China, e a China também vai colocar o laboratório dentro da Fiocruz e vai possibilitar os dois países fazer uma grande interação para desenvolvimento de vacinas, diagnósticos para outras doenças infecciosas, que pode ser muito importante, porque é o que todo mundo diz. Outros problemas virão, né? O problema da pandemia de coronavírus pode se repetir com outros vírus, não na mesma proporção, ou sim, mas o fato é que a gente precisa estar preparado, e essa interação entre os dois países abre caminho para o Brasil se preparar melhor. Agora, tem também acordos que vão abrir linhas de crédito na China para empresas como a Vale do Rio Doce, e as declarações importantíssimas na área de economia, feitas tanto pelo presidente Lula como pelo ministro Haddad, que deixaram muito claro que o Brasil não tem que dar satisfação a ninguém a respeito das parcerias comerciais que faz. Não tem que se limitar e nem escolher parceiros prioritários, deixando muito claro que a China é um país importante economicamente para o Brasil e que, nas entrelinhas, obviamente, está dito, vocês já sabem, não tem que se alinhar aos Estados Unidos ou atender preocupações
preocupações dos Estados Unidos quando está tratando do seu próprio comércio. Isso foi dito e repetido não só pelo Lula, como também pelo Haddad. Acho que isso foi muito importante e reforça essa política altiva, independente, que o Brasil volta a ter no cenário internacional. Não sei se vocês querem comentar essa parte e a gente deixar para o fim o simbolismo da visita. Eu acho que tem um aspecto muito importante nessa tua fala, Elo, que a despeito desses 15 acordos, de quase 50 bi em volume de dinheiro, tudo isso, quando os historiadores olharem em perspectiva para o começo dessa década, a gente vai ter, enfim, eu não sei se eu estou certo aqui na minha análise, mas é isso pelo menos que me parece, gente. Essa viagem do Lula marca um ponto de inflexão muito forte, porque pela primeira vez num mundo multipolar que genuinamente nasce a partir desse ponto, o Brasil se posiciona dessa forma que caracterizou a política externa sob o comando do Celso Amorim, que a Elo trouxe com muita propriedade. Que é de forma altiva, ativa, independente, negociando com o Sul Global, assim como negocia com os outros países que já estão mais consolidados. Essa é a primeira viagem que traz essa dimensão de uma forma mais desenhada do que deve ser a atuação do país dentro de um novo modelo de governança global que surge com muita força, que pelo menos se consolida com muita força no começo dessa década de 2021, 2030, Rô. Bom, antes da gente ouvir a playlist dessa viagem, dessa visita, queria ouvir de você, sim, o simbolismo. Acho que é um complemento até ao comentário do César, né? Não, o meu simbolismo vai justamente nessa linha que foi revelada justamente pela área cultural, né? As músicas escolhidas pela China para reverenciar o Lula mostram o interesse, o conhecimento, o respeito da China pela cultura de um outro país, né? Então eu achei que, só de falar já fico toda arrepiada, porque eles conseguiram trazer uma música que significa muito para esse momento geopolítico, mas significa muito para a nossa história. Talvez a turma que nasceu depois do fim da ditadura... Não vai dar spoiler! Então vou parar aqui, a gente comenta ouvir daqui a pouco. Música, porque eu quero ver quem é que reconhece essa canção. Roda aí! É isso mesmo. Se essa rua fosse minha. Canção do queridíssimo Mário Lago e Roberto Martins. Foi composta em meados dos anos 30 e é conhecida no Brasil inteiro, né? E agora também lá na China. Elô, no dia seguinte teve mais canção que remete à cultura brasileira. Que música foi essa? Pois é, foi Novo Tempo, que o título já diz coisa abessa para esse momento geopolítico, mas que ela diz muito também para a nossa história, para a nossa luta contra a ditadura, né? Ela fala justamente dos perigos, da noite escura, da luta que continua e que a gente vai se encontrar numa praça fazendo pirraça para sobreviver. Então, nessa cena onde essa música foi tocada, eles passaram por uma série de crianças, que é justamente que essa nossa esperança seja a herança que a gente vai deixar, né? Essa esperança de um mundo multipolar, um mundo cooperativo, um mundo... Essa cena é linda, olha essas crianças pulando ao som de Ivan Lins e Vitor Martins. É uma coisa incrível, uma sensibilidade que a diplomacia chinesa demonstrou e um conhecimento da nossa história, da nossa cultura, sabendo que isso ia tocar muito fundo na gente. Ivan Lin, gente, respondeu no Twitter, reagiu a isso no Twitter. Ele disse que estava... Eu acho que ele falou por muitos de nós, falou por mim com certeza. Ele disse que estava muito emocionado. Vocês não imaginam quanto isso significa para mim e para o Vitor, né, dando crédito ao coautor da música.
A letra de Novo Tempo, já em 1980, tentava levantar o ânimo de nosso tão amado povo, fortalecendo, enchendo todos de esperança pela liberdade que conquistaríamos 5 anos depois. E ele termina dizendo: tem que ser agora, não podemos perder essa oportunidade, tem que ser agora, apesar dos perigos. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos. Então, isso fala da pós-ditadura, mas isso fala da pós-noite longa de horror que foram os 4 anos do governo Bolsonaro. A China não podia ter sido mais feliz na escolha dessa música. Chico, vou deixar com você, nosso mestre da cultura da nossa salinha. Não, gostei muito, falou do Mário Lago. O Mário Lago estaria muito feliz, porque ele tinha não era só uma queda, ele era declaradamente um homem de esquerda. Então, o Mário Lago, onde estiver, está bastante feliz com essa história. E o Ivan Lins não foi escolhido à toa para tocar lá. O Ivan Lins é um cara que toca no mundo inteiro. Você sintoniza rádio no mundo inteiro, qualquer programa ali com uma queda mínima para o jazz e tal, ele está lá. Ivan Lins, é possível ouvi-lo em qualquer parte do mundo. Bela escolha. Ivan Lins e seu pianinho, ouvi-lo e tocando extraordinariamente bem, né? Elô Vilela, um ótimo final de semana para você aí em Brasília. Um beijo e até segunda. Descansa, mulher. Um beijo, pessoal. A gente não podia ter sextado de melhor maneira. Novo tempo para todos nós. Maravilha, Elô, exato. Um beijo. Obrigado, boa noite, Elô. Um beijo. Boa noite, querida. Guga, papai tá chegando aí, ó. Jornalista Ricardo Noblar, é o convidado do ICL. Da outra vez ele passou uma. Vai te cobrar a lição de casa. Tomou a lição da pauta, né? Tomou a lição da pauta. Pior que eu tinha razão, mas mesmo assim levei uma lição dele. É verdade, Guga. E aí não dá nem para reclamar, né? Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo ao ICL, segunda edição. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos, saúdo a todos. E uma saudação especial ao Guga, que apesar de vivermos na mesma cidade, não me visita há uns 15 dias. Mas, enfim. Começou! Vamos lá, Guga! Deixa só as filhas aqui, mas vim aqui que é bom nada. Ó, é só o começo. Vamos lá, gente. Porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou agora há pouco que a Polícia Federal marque o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele deu prazo de até 10 dias. O pedido para ouvir Bolsonaro foi feito pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Ricardo, vai se fechando o cerco, né? Praticamente um depoimento por semana do ex-presidente Jair Bolsonaro, é isso? E ele só faz perder, ele perde todas as vezes. A semana passada perdeu lá num julgamento por 7-0, onde ele tentava levantar a suspeição do Xandão. Do Xandão. Alexandre, tá vendo? Pelo menos filho nessa hora nos socorre. Pronto, 1-1. O Alexandre de Moraes, que ele queria que o tribunal decretasse, ou enfim, concordasse que o Alexandre de Moraes não poderia julgá-lo. E perdeu de 7-0. E olha que o Alexandre não votou, claro, se declarou suspeito para votar numa coisa que ele estava em questão. Perdeu novamente da semana passada para cá, já nesta semana, num outro pedido que ele encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral para abrir, finalmente, dar acesso a toda a imprensa, a todo mundo que quisesse, dessa questão do julgamento que haverá em breve, pelo fato de ele ter feito aquele discurso para os embaixadores, contestando as urnas eletrônicas, pondo em discussão ou tentando desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. E ele queria, e é fantástico, porque ele pede isso em nome da própria imprensa, do próprio direito ao acesso de informações, que todo mundo quer que isso se torne público, não sei o quê, e perdeu novamente, porque o ministro encarregado do caso disse: olha, não, se quiser mostrar aí a tua defesa, pode mostrar à vontade, não tem problema nenhum. Agora, os depoimentos colhidos dentro desse processo, eles continuam sob segredo de justiça. Então,
O Bolsonaro está plenamente consciente, não só Bolsonaro, o PL, enfim, os bolsonaristas que o cercam mais de perto, de que o cerco está completamente fechado. Falta só agora o tribunal julgar e o tribunal decidir. O cerco está fechado e tudo indica, por todas as informações que se tem, repetidamente, a cada dia mais, de que ele será declarado inelegível. Ou seja, perderá os direitos políticos, não poderá ser candidato pelos próximos 8 anos. 8 anos. Eu acho que para ele, sinceramente, não vai fazer muita diferença, não. Primeiro, porque, como presidente, foi aquele fracasso que a gente viu. Segundo, porque ele não gosta de pegar no pesado, nunca gostou e sempre reclamou disso. Sempre disse, olha, isso aqui, olha, se eu tivesse pensado melhor, eu não teria sido presidente. E não trabalhou. Ele trabalhava uma média de 3 horas, 4 horas por dia, se tanto, segundo pesquisas feitas, segundo conferência de dados feita. Aí ele já tem a vida dele toda arrumada do ponto de vista financeiro. Isso vem lá de detrás, com as rachadinhas, com os filhos envolvidos no mesmo esquema, de se apropriarem de parte dos salários dos seus supostos funcionários, porque muitos deles eram fantasma. Ganhou dinheiro suficiente como um deputado absolutamente sem nenhuma importância, e que, no entanto, chegou lá por acidente à presidência da República. Então, ele não precisa de dinheiro, aí vai curtir a vida. O cara que é capaz de passar agora 89 dias em Orlando, num alto exílio, mas em casas emprestadas, sem gastar um tostão, não tendo o que fazer, salvo 2 ou 3 palestras ao seu modo, repetindo só as mesmas besteiras de sempre. E ele volta, e a primeira coisa que ele faz, ao voltar, como assalariado do PL, que é o partido que o abriga hoje, a primeira coisa que ele faz é ir para Angra dos Reis, curtir a vida. Esse cara é o inimigo do trabalho. Vai curtir a vida dele, o resto da vida. E, Ricardo, tô venenosa, né? Primeira coisa que ele viu, o aeroporto vazio. Claro. Como se diz no Nordeste, Ricardo, esse aí nunca deu um dia de serviço a ninguém. Nunca deu um dia de trabalho a ninguém, Chico. É verdade. Mas aqui trabalha, eu vivia dormindo, cochilando na época que era deputado federal. Tem fotos, tem tudo. Não é de pegar no trabalho, ele é de ganhar dinheiro. Aí ele soube fazer a fortuna dele. Carlos João, queria entender com você qual deve ser a linha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Você faz ideia de que caminho que ele deve seguir? Faço. Eu acho que para qualquer pessoa minimamente razoável é indefensável. Mas me parece que ele vai adotar a linha de que eu sequer estava no Brasil, porque ele já vem se articulando dessa maneira, e ele, depois de incitar a sua base eleitoral de uma maneira muito agressiva, de fazer isso durante anos, inclusive, né? Ele, a partir do momento que ele assume a presidência da República, ele utiliza as datas cívicas, ele utiliza os símbolos nacionais para, de alguma forma, desacreditar a urna eletrônica, todo o processo eleitoral, segundo o qual ele se elegeu, inclusive. Então, depois de fazer isso de forma reiterada, Rô, por anos, ele simplesmente pega um voo ali no último dia da presidência, ele deserta, então isso é importante dizer também, ele não concluiu o mandato, ele vai embora para uma nação estrangeira. Não entrega a faixa. Não passa a faixa, o que acabou criando aquela cena linda de diversidade, o Lula subindo a rampa naquele ato simbólico, antológico que se transformou. Então, o Bolsonaro acabou involuntariamente produzindo essa cena, mas ele deve adotar esse nível rasteiro, absolutamente cretino de argumentação, que diz que eu sequer estava no Brasil, como se no começo do século XXI você precisasse estar fisicamente, presencialmente em algum lugar para emitir qualquer tipo de mensagem. Então ele deve seguir essa linha de raciocínio. Ele postou nas redes sociais que ele não reconhecia a derrota para o Lula,
e isso é extremamente sério, organizou todo o ânimo que a gente viu explodir durante o dia 8 de janeiro de 2023, durante aqueles atos golpistas de terror, de depredação do Congresso Nacional. E esse álibi só um segundo, esse álibi da ausência também é o mesmo do Anderson Torres, que também abandonou e é o autor da minuta do golpe. Vai na bola aí, Ricardo. Você quer ligação maior de Bolsonaro com o golpe fracassado de 8 de janeiro do que a orientação que ele deu aos militares, ainda quando presidente, mas depois de derrotado pelo Lula, de abrigar, de chancelar o abrigo à porta dos quartéis de todos aqueles golpistas, os saudosos apenas do governo Bolsonaro? O Exército fez isso, as Forças Armadas, no Exército principalmente, abrigou essa gente toda, porque foi orientado para isso, porque foi uma imposição de Bolsonaro aceita docilmente pelos militares que foram sócios dele esse tempo inteiro que ele teve no poder. Quer maior ligação do que isso? Se isso é suficiente para, num outro processo, que é esse processo aí do golpe em si, pelo qual ele será interrogado nos próximos 10 dias, isso bastaria isso. Mas, enfim, mas há outras evidências disso. E certamente o Alexandre de Moraes deve ter provas ou indícios fortes acumulados a respeito disso. Mas ele perderá os direitos políticos nesse momento, daqui a pouco, por conta desse outro processo, que é o da contestação ao sistema eleitoral, ao processo eleitoral. É por aí que ele vai perder o mandato. Esse outro processo que pessoalmente responde pode reforçar essa perda. Se ele é condenado por mais um, isso significa a perda de mais tempo, quer dizer, de mais tempo condenado, se vai ser preso, eu não sei, duvido, mas, enfim, aumenta a condenação dele, aumenta o prazo dele de impossibilidade de concorrer às eleições. Mas ele vai ser preso, mas ele vai ser condenado, melhor dizendo, pela primeira vez, neste processo da contestação, da tentativa de desacreditar o processo eleitoral brasileiro. E é como está lá no parecer do Ministério Público Eleitoral. O Bolsonaro se defende dizendo que não, olha, eu apenas estava ali advertindo, estava apenas manifestando minha preocupação com o processo eleitoral. Mas como? Era uma questão resolvida. O Congresso já tinha decidido, não tem volta. Não se vai voltar mais ao voto impresso. Se é uma questão decidida, não tem mais nada que você ficar. E mais ainda, na condição de candidato, porque quando ele fez esse discurso dos embaixadores, era julho do ano passado, ele já era candidato, e ele se utiliza de bens públicos para isso, que é o Palácio da Alvorada. Ele se utiliza dos meios de comunicação do governo, sejam nas redes sociais ou os meios convencionais, como a TV Brasil, para fazer o discurso, expor para o mundo todo, e principalmente para os seus admiradores. Está tudo lá. É por isso que ele vai perder os direitos políticos. Guga, ainda falando sobre esse depoimento do Bolsonaro em relação aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, você vê alguma margem dele tirar vantagem dessa história? Olha, é claro que ele vai bancar a vítima, ele vai tentar talvez seguir ali os passos do Trump, que se vende como um perseguido pelo sistema. Mas a gente tem tantas provas, tantas contradições, é tão óbvio para pelo menos metade do Brasil, para quase metade do Brasil, que ele é o autor intelectual dessa tentativa de golpe, que não dá para se equiparar com o que o Trump está passando ali, né? A história do Trump é uma história um pouco mais polêmica, que tem mais contradições e que é mais fácil dele explorar essas contradições para se vender como vítima do que essa do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, o que resta para ele é dizer que não estava no Brasil, mas o primeiro momento de golpe não foi em 8 de janeiro. Teve o quebra-quebra, quando um pastor índio foi preso aqui em Brasília e invadiram
a Polícia Federal e quebraram tudo aqui na cidade, e ali já começava a tentativa de golpe. Porque, na verdade, a tentativa de golpe começa quando o Bolsonaro passa a espalhar que as urnas podem ser fraudadas e que não são auditáveis, quando ele cria todo esse ambiente, e ali já começa a tramóia do golpe. E é óbvio que ele é o cara que incitou isso tudo por anos, por um ano, pelo menos, pelo ano da eleição inteiro, pelo menos. Então, o resultado dessa apuração ainda é uma incógnita, porque você tem que provar, de fato, que tudo que ele fez até então era com a intenção de dar um golpe. Então, para se chegar a isso, eu acho que o caminho é ouvindo, como eles estão fazendo, generais, coronéis, militares. Eu acho que a partir desses depoimentos pode-se criar ali uma estratégia para se chegar ao Bolsonaro. Já na história do abuso de poder político que ele cometeu ao usar a EBC para transmitir o que seria um ato de campanha, que foi ele atacando as urnas frente a uma plateia de embaixadores, isso aí já está consumado. Ele usou a EBC, ele convocou os embaixadores, ele gastou dinheiro público para fazer essa transmissão, e ele jogou mentiras durante essa transmissão contra o sistema eleitoral. Enfim, depois disso fica complicado para ele se livrar. Na história que ele vai ter que falar do quebra-quebra, ele ainda tem um caminho para bancar o Miguel e para fingir que talvez não soubesse. Ele já está fazendo isso. O Bolsonaro é tão covarde que ele já está fazendo isso. Ele está chamando aqueles que invadiram Brasília de infiltrados, e ele já está fazendo um discurso de que não, de que ele é vítima também dessas pessoas. Então, ele já está jogando contra os seus militantes, que ele é craque, né, em jogar contra aqueles que antes estavam ali apoiando ele. Então, é óbvio que ele vai tentar tirar o corpo fora, mas, enfim, tá tudo muito escancarado. Ele passou toda a presidência da República, olha, tem mais de uma dezena de declarações públicas dele a dizer, olha, eu sou o presidente, quem manda sou eu. Eu tenho a caneta, sou eu que mando. Tudo eu assumo as minhas responsabilidades. E agora, ex-presidente, tendo que eu responder a uma série de processos, aí ele troca de papel. Não, eu não sabia. Não, eu não estava. Não, eu só soube de última hora. Não, isso não é coisa minha. E acha que com isso ele vai escapar da justiça. Ele pode com isso, e seguramente está fazendo isso, dando argumentos para que os bolsonaristas o defendam. Mas, diante da justiça, isso não vale absolutamente nada. O que vale são provas, evidências, indicações. É isso. E, Ricardo, você publicou hoje no seu blog, no Metrópolis, um texto curioso, que diz o seguinte: o governo Lula e o dilema entre as costureiras e a Magalu. Explica pra gente aí. Essa questão do dilema é o seguinte, é porque com essa decisão do governo, da qual ele não recuou, nos últimos 2 dias ficou um bate-cabeça fantástico. Um dizia, não é bem assim, o outro dizia, mas não é a criação de imposto. Não, na prática não deixa de ser em relação a esse comércio com empresas asiáticas, principalmente chinesas, que vendem produtos extremamente baratos e que você compra rapidamente pela internet, recebe com uma rapidez admirável, etc. e tal. Quando o governo anuncia, nós vamos agora fiscalizar com extremo rigor esse comércio, porque ele pode nos render alguma coisa como 8 bilhões de reais, se feito de forma ordenada e não da forma que equivale hoje quase que como um contrabando, o governo está entrando em choque com uma população gigantesca, não só de costureiras, claro, de pessoas pobres, dos brasileiros pobres, que se valem desse comércio eletrônico para pagar mais barato, porque a China tem produção para isso, porque
as pessoas lá podem produzir as coisas e estabelecer um preço realmente barato. Quer dizer, você hoje compraria por essas empresas um tênis colorido até, que é uma coisa que tanto entusiasma principalmente os jovens e os jovens pobres, por menos de R$100. Por menos de R$100. E se esse esquema de fiscalizar com muito mais rigor, e eu não estou propondo que se abandone a lei, que se respeite a lei, não é isso. Mas se esse esquema de fato for implantado, você vai criar problemas para justamente a população que sempre elegeu Lula, e que é a população mais carente, uma população de pessoas quase que miseráveis, infelizmente é isso. Então o governo está nesse dilema. Bom, a gente precisa fazer dinheiro, precisa fazer caixa, não pode criar novos impostos. Então, por onde é que eu faço? Aí você vê uma série de portas ou de janelas, e opa, tem essa daqui, isso aqui. As empresas mandam de lá como se fosse de pessoa física para pessoa física aqui no Brasil, e com isso você dribla ali o pagamento de impostos, lá na ponta de lá e na ponta de cá. Tudo bem. Agora, não dá para tentar deixar isso um pouco mais adiante, não dá para se ver outros meios. Por que é que, por exemplo, os ricos no Brasil pagam tão pouco impostos? Quando pagam. Sim. E a classe média e os pobres mesmo pagam mais imposto do que os ricos. Os ricos, Está aprovado. Então, certeza. é por isso que você está com essa gritaria toda, com essa aí que eu chamei aí de dilema, entre as costureiras e a Magalu, porque a Magalu é a nossa grande rede varejista, não sei o quê, implantada praticamente não, em 21 estados, com mais de 1.400 e poucos pontos de venda, etc. e tal. Ela paga imposto, tem que pagar, por mais que tente driblar. E aí ela se sente prejudicada, ela como todo o comércio em geral. Com certeza. É uma concorrência desleal, né, Ricardo? É uma concorrência desleal. Agora, como é que você vai fazer isso e vai, vamos dizer, fechar a porta para que essa população que não tem recursos ou que tem pouquíssimos recursos possa sobreviver? Seja pela alguma coisa. Olha, na minha época se chamava fecheclé, agora se chama zíper. Um zíper na China se compra a China por 50 centavos, menos de R$1. Onde é que você vai comprar aqui na Magalu, onde quer que seja, por um preço desse, competitivo desse? Então, esse é um drama, esse é um dilema. O governo tem que resolver isso, senão vai perder muita popularidade. Tá certo. Ricardo Noblar, sextou para você, um ótimo final de semana. É sempre um prazer te receber aqui no ICL2, viu? Espero recebê-los aqui, incluindo aí o Guga, claro, naturalmente. Que não vai na casa do pai. Um beijo, vai lá, boa noite. Guga, fazer essa visita, cara. Muito obrigado. Semana, pai. Até mais, um abraço. Valeu, Ricardo. Obrigado, querido. Um abraço. Tchau, pai. Valeu, querido. Vamos para os destaques do dia. Por favor. Guga, vou começar com você. Vai lá. Olha, meu destaque do dia. Você sempre me pede na hora que eu fechei aqui, né? Quer que eu vá na frente? Boa. Ah, não, vai na frente já. O senhor já está aí, vai na frente. Para ninguém ficar me chamando de feminista, que quer falar primeiro, não, mas eu posso essas fazer, coisas todas. Não, mas eu faço questão, pode fazer. Então, pode fazer, se quiser eu falo. Tá, não, tem uma notícia muito bacana, assim, um clima de sexta-feira. O que temos no telão? Acho que é o Guga. Entrou o meu. Guga, então é que você tinha dado a palavra a mim, mas colocaram o seu destaque no telão. Mas vai lá. Agora é o teu. Vai lá. Então agora é o meu. Agora voltou pro teu. Agora voltou o seu. Vamos fazer o seguinte? Guga Noblar vai começar o destaque. Vai lá, vai Guga. Lá, Guga. Gente, o Jair Renan, o filho 04 de Jair Bolsonaro, ele ficou meses e meses lutando para que se mantivesse em sigilo uma reunião que ele fez na Secretaria de Turismo de Brasília, de Esportes de Brasília, com a Celina Leão, que então secretária, que agora é a vice-governadora. Ele
por meses, lutou na justiça para que a mídia, para que as pessoas também, que foi uma pessoa que pediu, não foi nem um jornalista que pediu acesso a isso via lei de acesso à informação, mas ele ficou meses lutando para manter isso em sigilo. E agora, depois de perder na justiça, de perder em segunda instância, ele vem com a cascata, a Secretaria de Esporte vem com a cascata de que, olha, não tem nada para repassar de informação. Não há ata do encontro, não há nenhum tipo de registro do encontro, porque foi uma reunião informal. Essa é a desculpa agora. Eles ficaram meses dizendo que não podiam dizer do que se tratava a reunião para garantir a segurança de Jair Renan, e agora que eles são obrigados, eles falam que não tem nada a apresentar, que foi uma reunião informal de Jair Renan. A gente sabe que depois daquela reunião, ele conseguiu um contrato para ter uma sala, a sala da empresa dele, no Mané Garrincha, que é o estádio aqui de Brasília, a um preço muito camarada. Foi por isso que se levantou essa suspeita dos motivos dessa reunião, que agora eles dizem que não tem nada a apresentar. Então, a gente vai continuar sem saber o que aconteceu na reunião. É isso aí. Bom, vou trazer o meu destaque porque o ministro Flávio Dino se tornou o ministro com maior popularidade na internet, entre todos ali da esplanada dos ministérios. Essa pesquisa saiu no Índice de Popularidade Digital. E eu trago aqui um perfil que eu adoro para compartilhar com vocês, que é o Dino Debochado. Muito bom. Bota na tela aqui para gente. Olha só. Esse perfil no Twitter foi criado em 2018 e olha o que ele diz, que é a conta não oficial do melhor governador da história do Maranhão e atual ministro da Justiça, Flávio Dino. E aí ele brinca aqui, que é ótimo, né? Vamos fundir o Piauí com o Maranhão e formar o Piranhão. Muito bom. E ele é tão famoso, principalmente quando a gente fala do Nordeste, porque esse site, né, esse perfil foi criado em 2018, que o próprio Flávio Dino foi confundido na rua como se ele fosse o Dino Debochado. A gente tem uma fala do Flávio Dino. Bota aí pra gente ver. O dublê do Dino Debochado. Exatamente. E aí uma vendedora que estava assim, bem próximo me chamou e disse: Ei, o senhor que é o Dino Debochado? Aí eu disse, porque ela ouviu o Flávio Dino. Aí ela disse: o senhor que é o Dino Debochado? Não propriamente. Eu sou a pessoa que inspirou ele. Aí ela disse: o senhor que manda para eu sou. Moral da história, ela conhecia e seguia na rede social o Dino Debochado, mas não me seguia. Aí eu digo: esse Dino Debochado está mais indo mais longe do que eu próprio, né? Ela disse: eu achei que era o senhor. Ela, eu digo: não. Digamos que ele se inspirou em mim. E que às vezes eu ultrapasso ele, né? Como vocês notaram aqui. Porque o humor é essencial para a gente poder viver. O humor é essencial para a gente poder viver, né? Então, assim. Esse a paródia superando a criatura real, superando né? o criador, né? E muito legal. Essa conta chegou a 100 mil seguidores, né? E eu fico feliz porque, enfim, a gente tira um pouco aquela marca do Maranhão ser a terra do Sarney, né? Então é tão bom ouvir, poxa, a terra de Flávio Dino, de Sônia Guajajara, de Roberta Garcia, olha só. Quem derrota o grupo Sarney se torna pela primeira vez governador do primeiro mandato, derrotando toda a oligarquia do Sarney. Viva o Maranhão! Vai lá, Calejão. Terra do reggae. Terra do reggae, agarradinho. Exatamente. Não, o meu destaque é para deixar os bolsonaristas loucos, né? As pessoas que diziam que o Lula vai quebrar o Brasil, seus petralhas, e tinha esse tipo de coisa, né? Mas imagina que em 100 dias agora, o Lula aumenta em 20 bilhões de dólares as reservas internacionais, ele celebra acordos com a China da ordem de 50 bilhões em investimento, o dólar está aí batendo a marca dos 4,90, a Ibovespa, eu não coloquei nesse post, mas tem ganhos aí ao longo dessa última semana que superam a casa de 5%, a gente celebrou acordo para protocolo para fabricar e operar satélites, cooperação em pesquisa, inovação, então imagina como é que fica a cabeça desse povo que dizia que o Lula ia quebrar o Brasil. Preste atenção nisso, bolsonaristas. O Lula deixa a presidência da República em 2010 com 87% de aprovação popular, não é por acaso, entende? Na medida em que você tem um presidente que está apto a governar e que gosta de trabalhar, o que é
extremo oposto do antecessor, a coisa acontece. Então tá aí, os dados não mentem, tem todos esses indexadores e dados empíricos que comprovam a materialidade do que está sendo proposto. É isso. Tem que ter materialidade. A gente está fazendo um VT só de materialidade. Materialidade não se vai alugar algum. Vai lá, Chico. Bom, sexta-feira, vendo o Dino debochado, passa pelo Calejão, pro Guga. Vamos de Compadre Washington. Olha onde ele aparece. Guga, você conhece o Compadre Washington, né? Aquele pagodeiro do El Chan, né? E por que eu uso esse meme, que é da memeria? Por uma razão simples. Hoje, parte da imprensa, assim, ficou jogando umas materinhas ali de Washington está preocupado com o Brasil, o Washington não gostou do uso da desdolarização. Não usar mais o dólar como moeda para as negociações. O Washington não sei o quê. Só Compadre Washington para homenagear esse povo todo, né? Maravilhoso. Sabe de nada, inocente. Muito bom, Chico. Esse é o clima do Sextou do ICL, segunda edição. Mas vamos saber, então, para fechar a semana, como é que foi o mercado financeiro. Mas antes, vou me despedir do Guga, porque ele vai sextar antes que a gente. Beijo, Guga. Obrigada, viu? Galera, boa noite. Só um detalhe, o Lula pode passar o resto do mandato jogando videogame, que ele já fez muito mais pela política externa do que o Bolsonaro em todos os 4 anos dele. Tá muito tranquilo. Bom, Noblar, esse seu post. Valeu, aí no galera. Twitter. Muito maravilhoso. Saideira. Até mais. Valeu, querido. Agora Valeu. sim, vamos dar uma olhada no fechamento do mercado financeiro com Débora Maganha. Débora, boa noite. Clima de sexta-feira aqui no estúdio do CL segunda edição. Espero que você traga boas novas também para a gente fechar com chave de ouro. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos que estão aí em casa. Vou trazer algumas boas notícias, sim, tá? Porque depois, apesar do entusiasmo observado na terça e quarta-feira, hoje o dia foi meio morno aqui para os nossos ativos domésticos. Mais uma vez, as commodities metálicas pressionaram o índice para baixo com a queda do preço do minério de ferro negociado lá na China. O destaque negativo ficou com a CSN, que caiu 7,35% depois que a Goldman Sachs rebaixou o preço-alvo da ação e acabou mudando a recomendação da empresa para neutro. Isso significa que a empresa não tem perspectivas que justifiquem a compra do papel, segundo a instituição. E ainda nesse assunto de commodities, aqui uma notícia melhor, a Petrobras seguiu para o seu 5º dia de ganhos e ajudou a conter essas quedas aqui no Ibovespa. Só nessa semana, as ações ordinárias da Petrobras subiram quase 10%. No balanço da semana, o mercado ficou entusiasmado com a divulgação positiva do IPCA de março, mas esse otimismo, Calejão, Roberta, Chico, foi derrubado pelo Roberto Campos Neto, quando ele alegou que só um mês não seria suficiente para apoiar a queda dos juros. De uma forma quase teimosa, o presidente do Banco Central tem agido como se estivesse esticando a corda aí até onde dá para manter os juros. E ele vai continuar fazendo isso enquanto tiver apoio da Faria Lima e a mídia a seu favor. Esse balde de água fria vestido de parecer técnico fez o mercado ficar cauteloso com os juros e o otimismo da metade da semana diminuiu. Mas, mesmo assim, o Ibovespa subiu mais de 5% no acumulado da semana e retomou o patamar dos 106 mil pontos, com a expectativa positiva para a semana que vem. E tem mais. O apetite pelo risco que tem feito o investidor estrangeiro buscar ganho aqui no nosso mercado derrubou o dólar de novo, que renovou as mínimas hoje e fechou em R$ 4,91, depois de cair mais ou menos ali 0,23%. Nas últimas 30 cotações, o dólar já caiu 7,24. Além de ser um bom sextou para quem vai viajar, essa queda pode ajudar a reduzir os preços que tem referência em dólar por aqui no Brasil, viu, pessoal? Pois é, e o Roberto Campos Neto continua botando água no chope do brasileiro. Isso, né? É a verdadeira oposição. A grande oposição ao governo é esse rapaz aí. Débora Maganha, um ótimo final de semana e um bom chopp para você, aquele que tem aquele colarinho gostoso, sem água. Um beijo, querida. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Bom, sextou e agora é hora de rever alguns momentos dessa semana, porque informação e notícia aqui é o que não falta. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá.
parece que a última semana, né, de Jair Bolsonaro no poder, ele estava literalmente fazendo caixa. Capitão que comandava esse país até há pouco tempo, por falta de juízo de alguns brasileiros, está fazendo do PL ali um cabidão de emprego. Veja que é típico de toda proposta autoritária e arbitrária se sentir constrangido uma vez que você tem que prestar contas. Isso é um escândalo. Como que uma pessoa que tem um envolvimento direto de negócios com outra pode advogar em favor dessa outra? Moro está acostumado a tentar conduzir ali conforme seus interesses, mas teve um revés muito importante hoje. Ele queria tanto chegar ao STF, tá aí, chegou, está no STF. Flávio Dino, mais uma vez, mostrou que entende como funciona esse jogo da extrema-direita e se saiu muito bem. Guga, me lembrou muito os dribles do Ronaldinho Gaúcho, né? Cadê a bola? Cadê a bola? Já foi. Depois de 4 anos de extrema-direita, depois de 4 anos de bolsonarismo, a possibilidade de dizer que nós retornamos à civilidade é de uma importância extraordinária. O que o governo está fazendo é o seguinte, é simplesmente cumprir a lei. E diria até mais, o governo está fazendo uma coisa que facilita os negócios aqui que dependem dessas importações. Chique aí. Agora sim. Muito bem-vindo, meus queridos. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar a fazer essa mudança. Toda sexta eu falo a mesma coisa, mas é sempre assim, né? Que semana cheia, né? Que semana! De marasmo a gente não morre. Umas frases que você acha que foi há um século atrás, foi só agora. Pois é. Bom, chegando no final de semana, vai todo mundo descansar, mas segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem Desperta com Leandro Demore e logo depois, coladinho, tem ICL primeira edição com Vivian Mesquita, Edu Moreira e também William De Luca. Olha aqui o trio do ICL primeira edição. E antes tem a arte também do Desperta com o Leandro Demore às 7 horas da manhã. Olha o sorriso de quem está trabalhando muito, porque essa investigação ainda continua. Prometeu bomba para segunda. Prometeu Se eu fosse você, não perderia. Vamos lá, Despertar às 7 da manhã. E você sabe que, então, às 7 da noite tem um encontro com esses meninos aqui maravilhosos e o nosso time de comentaristas repercutindo as principais notícias do dia. Gente, um ótimo final de semana para todo mundo. Divirtam-se, bom chopp para todo mundo. Boa noite para vocês também e Valeu, até segunda-feira. Um beijo. Um beijo, gente. Fiquem bem. Bom fim de semana. Dia 18 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, eu vou dar uma aula sobre investimentos, onde em menos de 1 hora eu vou ensinar para todo mundo, não importa qual nível que você tenha nesse mundo de investimentos, todo o básico sobre finanças e investimentos. Você vai mudar completamente a sua relação com o dinheiro e com os investimentos. Ah, mas eu não tenho dinheiro, só tenho dívida. Principalmente com as suas dívidas também. Então não perca, dia 18 de abril, terça-feira, às 8 horas da noite. Para se inscrever é de graça, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai acontecer ao vivo, então põe na agenda para não perder, porque não tem replay. Um abraço e até lá.